Olá, aula 2 da etapa 1. Nessa aula nós vamos estudar as dízimas periódicas, que fazem parte do conjunto dos números racionais estudados na aula anterior. As dízimas periódicas são números decimais periódicos, ou seja, apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitamente, tá? As dízimas periódicas, elas têm uma fração geratriz. Como todos os números do conjunto dos números racionais podem ser representados em frações, as dízimas também têm uma fração que representa cada uma delas. Nós vamos estudar as dízimas simples e a fração geratriz de cada exemplo que tem no slide, tá? Eu separei para vocês alguns exemplos e eu vou convidar vocês para olhar aqui no quadro e entender como se organiza, como se faz a fração geratriz de cada dízima. As dízimas periódicas podem ser divididas por 9, 99 ou 999 e assim sucessivamente, tá? Como eu vou definir cada dízima? Pelo período. O que é o período? O período é um número que se repete, certo? Nesse primeiro exemplo, que é 0,444 pontinhos, que é infinitamente, certo? O número que está repetindo é o 4. E o 4, ele é composto por um algarismo, não é 40, não é 45, é 1, tá? É só o 4 que está repetindo. Como é só 1, então vamos dividir por 9. Então, 4 sobre 9. Se você pegar a sua calculadora e calcular 4 dividido por 9, vai encontrar como resposta essa dízima, 0,444, infinitamente repetindo, tá? No segundo exemplo aqui, 0, 17, 17, 17, o número que está repetindo é o 17 e ele tem 2 algarismos. Quando tem 2 algarismos, dividimos por 9. Tá? 17 sobre 99 é a fração geratriz que dá como resultado esta dízima periódica, tá? No terceiro exemplo, 0,235, 235 pontinhos. 235 é o período dessa dízima. Ele é composto por 3 algarismos. Como são 3 algarismos, 999, certo? Conforme a quantidade de números repetindo, é a quantidade de 9 que nós vamos colocar no denominador. E esta é a fração que é geratriz desta dízima periódica, certo? Essas frações todas fazem parte do conjunto dos números racionais e também podem ser escritas por frações como todos os números racionais. Decimais exatos. Quando o número tem vírgula, tá? O que é um decimal exato? Ele tem vírgula, é um número decimal, porém tem um número de casas finitas, não tem pontinhos do lado. Eu coloquei 3 exemplos para vocês e eu vou estudar com vocês como se faz a fração geratriz de um número decimal. Os números decimais, eles dividem por 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, conforme o número de casas decimais. 0,21, 21 tem 2 casas depois da vírgula, dividimos por 100, por quê? Tem 2 zeros, 2 casas. 0,8 tem 1 casa depois da vírgula, então dividimos por 10. E simplificando sempre a fração. 0,754, 3 casas depois da vírgula, dividimos por 1000 e simplifica a fração. Era esta a nossa aula da primeira etapa, nossa segunda aula. Até mais.